O Santos achou que tinha resolvido. Neymar pediu desculpas ainda no vestiário. O clube deu o caso como encerrado. Mas aí, o staff de Robinho Júnior mandou a notificação extrajudicial. E tudo explodiu de novo. Hoje eu vou te contar o que está acontecendo nos bastidores do Santos. E tem muito mais coisa do que está aparecendo nas manchetes. Vamos do começo. A confusão aconteceu durante atividades no Cetomografia Computadorizada Rei Pelé, para jogadores que não foram titulares no Clássico com Palmeiras no último domingo. Segundo relatos, a tensão começou quando Robinho Júnior deu um drible em Neymar, que se sentiu desrespeitado e pediu para o jovem maneirar. Um drible é o que desencadeou tudo. Neymar, 34 anos, camisa 10, símbolo do retorno do Santos à elite, se sentiu desrespeitado por um garoto de 18 anos. Num treino, os companheiros de equipe precisaram separar os dois durante a discussão. Precisou de intervenção dos companheiros. O treino parou. A confusão foi vista por vários atletas e membros da comissão técnica. Ainda no tomografia computadorizada, Neymar procurou o jovem para pedir desculpas e o clube considerou o caso encerrado, especialmente pela relação próxima entre os dois, descrita nos bastidores como de padrinho. Padrinho. Essa palavra é importante. Nos bastidores do Santos, Neymar e Robinho Júnior tinham uma relação de proximidade. Neymar era visto quase como um mentor para o garoto, e foi exatamente por isso que o tapa e a rasteira pegaram tão pesado, porque veio de quem o garoto confiava. O Santos considerou o caso encerrado, mas o staff de Robinho Júnior não considerou. O staff do jovem atacante passou a exigir um pedido de desculpas, público por parte do camisa 10. A solicitação vai além do contato já feito por Neymar, que teria procurado o jogador e familiares para se retratar de forma privada. A ideia do entorno de Robinho Júnior é que o gesto também aconteça de maneira oficial. Desculpas públicas. Esse é o ponto central agora. Neymar pediu desculpas em particular para o garoto, para a família, para o elenco, mas o staff quer um posicionamento público oficial, com o nome de Neymar e a admissão do erro na frente de todo mundo. E aí vem o primeiro bastidor que você não está vendo em lugar nenhum. O Santos alegou ao staff de Robinho Júnior que não tem as imagens do momento do treino em que Neymar agrediu o garoto. O staff de Robinho Júnior não acredita na versão do Peixe, pois ouviu de alguém do clube que as imagens existem. O Santos disse que não tem as imagens. O staff de Robinho Júnior ouviu de alguém de dentro do clube que as imagens existem. Alguém está mentindo. E isso muda tudo, porque se as imagens existem e o Santos está escondendo, o caso vai para a Justiça do Trabalho com uma força muito maior. Inicialmente, o clube considerava o caso encerrado após o pedido de desculpas de Neymar, mas a notificação extrajudicial mudou o cenário. A diretoria foi pega de surpresa pela notificação. Estava achando que tinha resolvido na conversa. E aí veio o documento formal com prazo de 48 horas. Agora vamos falar do que está acontecendo dentro do vestiário, porque os bastidores do elenco são tão importantes quanto os bastidores da diretoria. A atitude do jovem de 18 anos em levar o caso para fora dos vestiários não foi bem recebida por parte do elenco, que considera ter havido uma quebra de um código interno do futebol. A máxima de que os problemas devem ser resolvidos internamente foi desrespeitada, segundo relatos. Quebra de código. Essa é a expressão que circula no vestiário. Tem jogadores que acham que Robinho Júnior errou ao levar o caso para fora, que devia ter resolvido internamente. Mas aqui tem uma questão que ninguém do vestiário está respondendo. Quando um veterano de 34 anos dá tapa e rasteira num garoto de 18, o que é resolver internamente? Exatamente. Neymar reconheceu o erro, pediu desculpas ao companheiro, à família do jovem e também ao restante do elenco. Reconheceu o erro,
pediu desculpas ao elenco inteiro, mas a assessoria de imprensa de Neymar afirmou não ter conhecimento oficial do teor das acusações. Ou seja, Neymar pediu desculpas internamente, mas a assessoria está jogando para fora. Contradição que complica ainda mais o posicionamento do craque. E aí vem o detalhe mais surreal dessa história toda. Mais tarde, Neymar e Robinho Júnior compartilharam a mesma mesa durante o jantar da delegação em Pedro Juan Cabeleiro. Na mesma mesa, jantando juntos, um dia depois da tapa, horas depois da notificação extrajudicial. Viajaram juntos para o Paraguai e sentaram na mesma mesa para jantar. O futebol é um mundo à parte. Agora vamos ao que o Santos vai fazer, porque essa é a decisão que vai definir tudo. Uma possível punição para Neymar, como multa ou desconto no salário, pode ser definida após a conclusão da investigação. O Santos analisa a notificação e tenta evitar que o caso chegue à Justiça do Trabalho com um pedido de rescisão unilateral. Multa, desconto no salário. Essas são as opções que o Santos está analisando para Neymar. Não suspensão, não demissão, multa ou desconto. E para Robinho Júnior, a situação é diferente. O staff não descarta a rescisão contratual. E aqui tem um detalhe importante sobre o histórico dessa relação. Vale lembrar que a renovação de Robinho Júnior até 2031 já havia sido marcada por desgastes entre as partes. A renovação até 2031 já tinha sido difícil. Já existia atrito antes disso tudo. O caso de domingo foi a gota d'água num relacionamento que já não estava tão tranquilo. E tem uma voz de fora que está cobrando uma posição que o Santos ainda não deu. Vampeta cobrou o técnico Cuca para que se posicione sobre o caso. Durante o programa Galvão FC, Vampeta questionou a falta de comando no Santos e a ausência de um posicionamento público do treinador sobre a polêmica. Cadê o Cuca? Essa é a pergunta que Vampeta fez. O técnico não se posicionou publicamente sobre o caso. No momento em que 2 jogadores do seu elenco estão em conflito aberto, o técnico ficou em silêncio. A comissão técnica entende que o atleta ficou impactado com o ocorrido e com as consequências do caso. Neymar ficou impactado. Não estava bem e a comissão avaliou, até pupalou do jogo contra o Recoleta. Agora vamos falar do que está em jogo além do Santos. Porque esse caso tem uma dimensão que vai muito além da Vila Belmiro. Neymar tem acumulado uma série de polêmicas nos últimos meses, enquanto vive incertezas sobre sua convocação para a Copa do Mundo. A lista final será divulgada no dia 18, no Rio. Dia 18. Ancelotti divulga a lista. 13 dias a partir de hoje. Neymar está tentando forçar a convocação. Foi aconselhado a ligar pessoalmente para Ancelotti e para Rodrigo Caetano. E no meio dessa articulação toda, veio o caso com Robinho Júnior, a pior hora possível para uma polêmica de comportamento. Porque Ancelotti não convoca só quem joga bem, convoca quem o staff consegue confiar. Quem não vai gerar problema num ambiente de alta pressão como uma Copa do Mundo. Um jogador que agride colega de treino, que discute com torcedores, que usa expressão machista para árbitro e que gera sindicância interna no clube, não é exatamente o perfil de baixo risco que uma comissão técnica quer carregar para o Mundial. O Santos tem um problema imediato. A convocação de Neymar tem uma nuvem. E o futebol brasileiro tem mais uma história que vai ficar marcada pelo comportamento de quem deveria ser exemplo. A sindicância vai ouvir testemunhas, vai buscar as imagens e vai decidir a punição. Mas independente do que o Santos decidir oficialmente, uma coisa já foi decidida pela opinião pública. A imagem de Neymar saiu arranhada desse episódio. E arranhada de um jeito que nenhuma nota de assessoria vai consertar. Comenta aqui. Você acha que Ancelotti deve convocar Neymar para a Copa do Mundo? Depois de tudo isso, e o Santos foi covarde ao tentar encerrar o caso sem punição? Isso aqui é jornal na Real Rio de Janeiro. A gente não suaviza nada.